Fala, mestre, tudo bom? Como é que você tá? Fala, Florencio, tranquilo? Tá me escutando direitinho aí? Tô, tá ótimo. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Opa, bacana. Pô, sempre uma honra conversar com você, assim, acho que todo mundo que gosta da história da luta no Brasil tem quase que obrigação de gostar de nomes como você, como o Ebenezer, o Evangelista Ciborgue, enfim, pessoas que são a essência da raça, né, da vontade, daquele negócio de lutar pelo amor mesmo, sangue até o final, aquele negócio assim de não desiste nunca. Então, assim, a sua história é muito bonita e todo mundo, acho que todo mundo que gosta e conhece a história sabe exatamente o seu valor. Então, eu queria dizer que é uma grande honra conversar com você, Joel. Pô, obrigado. A honra também é minha de participar aí do seu canal. Já conheço você há algum tempo já e tamo junto aí. Obrigado aí pelas palavras. Bacana, né? O Joel que é uma lenda, né, dentro do mundo da luta, mestre dentro da luta livre, também faixa preta de jiu-jitsu, também um grande praticante de Muay Thai. Gostaria que você falasse pra gente como é que foi o seu início, né, no mundo das artes marciais. Se eu não me engano, o seu pai também foi um grande competidor de luta livre. Você começou treinando com ele lá na Budokan, se eu não me engano, você tinha 7, 8 anos. Conta um pouco pra gente desse seu início, do seu envolvimento nas artes marciais. Eu comecei cedo, né? Comecei aos 7 anos. Meu pai já era lutador de vale tudo na época e de luta livre. E ele ia pra academia lá da Budokan no Sobrado. Isso eu tinha uns 7 anos. Então ele ia para academia e me levava, né? Então desde pequeno eu já começava a ter aquele entrosamento ali com o tatame, né? Via as pessoas treinando, treinava também, sendo que não era a mesma coisa, né? Porque era uma criança ainda, mas eu já estava ali no tatame aprendendo algumas coisas. E isso graças ao meu pai, né? Meu pai também foi um grande lutador de vale tudo, lutou muitas lutas, foi um grande campeão, campeão também de wrestling, campeão brasileiro de wrestling. Meu pai foi. A minha inspiração foi meu pai. Você sabe do cartel do seu pai? Bom, o quartel dele todo eu não sei, mas eu acho que ele só teve umas 2 derrotas só, 2 ou 3 derrotas. Mas teve bastante lutas. Ele lutou bastante em Goiás também, lutou no América, né? Lutou com o Maneco Santana também. Então ele teve bastante lutas. É porque meu pai lutava já em 67, eu sou de 69. Então ele já garoto, ele já fazia vale tudo. Eu não esperava, né, a morte dele tão cedo, tão repentina, que também não deu para me perguntar tantas coisas para ele, né, quantas lutas ele tinha, até porque a gente não podia imaginar o que aconteceu com ele. E eu acabei perdendo meu pai cedo, eu tinha 24 anos, então tinha muita coisa que eu queria saber dele, com quem ele começou realmente na luta livre, né? Eu tenho é, pesquisas, né, que fazem, que descobriram algumas coisas, mas eu queria saber dele, né? Mas isso, infelizmente, não deu para saber. Uma pergunta até que eu ia te fazer, né? Você mesmo já disse que seu pai foi a grande inspiração na sua carreira, mas se eu não me engano, seu pai morreu justamente no ano que você fez a sua primeira luta de vale tudo mesmo, não foi? Se eu não me engano, ele não chegou a ver você fazer nenhuma luta de vale tudo mesmo, né? Não, não, não chegou. Meu pai faleceu em 94 e a minha primeira luta foi em 95. Menos de um ano, porque meu pai morreu em julho e eu lutei, se eu não me engano, em março, alguma coisa assim. Aí o sonho dele era me ver lutando vale tudo, né? Meu pai, ele praticamente que me ensinou todo o vale tudo, foi graças a ele que eu aprendi a lutar vale tudo e a gostar desde de pequeno a treinar luta livre e vale tudo, né? Por isso que eu sou muito calmo quando eu luto, porque de tanto treinamento, né, que você faz na academia, de tantos treinos, e você acaba acostumando, né? E quando chega para lutar no ringue, e eu sentia que para mim aquilo era só mais um treino. Mas infelizmente ele assistiu algumas lutas minhas de luta livre, de Muay Thai, campeonato carioca de Muay Thai, campeonatos de luta livre, assistiu vários. Mas o sonho dele mesmo era me ver lutando vale tudo. Joil, você pegou aquela época do Brasília Vale Tudo Fight, do IVC, enfim, na época sem luva, na mão pelada, cabeçada, tiro de meta, enfim.
sem regra nenhuma, 2, 3 lutas na mesma noite. Fala como é que era, ou algo que hoje é totalmente inimaginável, nem tem como acontecer. Mas você pegou aquela época, né, de ouro, assim, do Vale Tudo mesmo. Conta um pouco pra gente qual que era aquela sensação, né? E era algo assim que eram para poucos, né? Justamente para lutadores assim, guerreiros, lutadores machos mesmo. Fala um pouco pra gente qual que era aquela sensação de entrar ali sabendo que não tinha regra nenhuma, que era algo assim de vida ou morte mesmo. Como eu falei, eu sempre fui acostumado a treinar assim na academia, né? O nosso treino na academia era praticamente um vale tudo, né? Não valia tiro de meta, não valia pisão na cabeça, mas valia cabeçada no nosso treino, valia cotovelada, valia chute na cara. Então, eu gostava muito de fazer vale tudo, porque como valia cabeçada na época, né? E o meu forte sempre foi cabeçada, eu me sentia à vontade, né? E realmente era muito complicado lutar naquela época. Uma porque os eventos, né, principalmente o IVC, alguns freestyles, o próprio Prize, valia bastante golpes que hoje a gente nem pensa que naquela época podia, né? Então, para subir no ringue e podendo tomar cabeçada, podendo tomar tiro de meta, né, era um risco muito grande. Pô, mas eu adorava. Era uma época assim, você fazia 3 lutas numa noite. Eu participei de vários eventos. Fui campeão brasileiro fazendo 3 lutas numa noite. Fui campeão de vários freestyles da época em São Paulo, também fazendo 3 lutas numa noite. Em Minas também, vários eventos. Não é à toa que meu cartel no Sherdog tá errado. Tem muito mais vitórias lá que não consta, porque na época que eu lutava nem tinha Sherdog. E os eventos também eles não conseguiram pegar nomes de lutadores daquela época, né? Então, na verdade, eu tenho 26 lutas, 26 vitórias. E lá no Sherdog consta 17. Exatamente. E quando que você decidiu? Você começou a lutar profissionalmente Vale Tudo há 25 anos, né? Em 95. Conta um pouco pra gente quando você tomou essa decisão, se teve algum preconceito na sua casa, alguma coisa assim, porque a gente sabe que era um pouco marginalizado o lutador na época, né? Não tinha esse status de celebridade que muitos lutadores têm hoje em dia. Conta um pouco pra gente qual o fator que você decidiu mesmo seguir em frente como um lutador profissional. Como eu te falei, eu espelhava no meu pai, né? Eu espelhava no meu pai na época. Eu já tinha assistido algumas lutas do meu pai em Goiás também, de Vale Tudo. Então, o meu sonho também era fazer um Vale Tudo. E só que eu estreiei aos 24, 25 anos, porque na minha época não tinha tantos Vale Tudos, entende? Tinha alguns Vale Tudos, mas não era rotineiro, né? Depois de 94, 95, começou a ter os eventos freestyle e tudo. Mas antes, em 90, teve, se você for ver, teve poucas lutas de eventos Vale Tudo. Mas eu estava sempre preparado, sempre treinava Vale Tudo na academia. E o meu sonho era chegar a hora do meu dia, né, de estrear no Vale Tudo. Quando eu estreiei no Vale Tudo, foi até no evento na Barra da Tijuca. Evento lá como é que chama? Evento na Barra da Tijuca, cara. Onde tinha uma boate. Você lembra do clube lá da Barra da Tijuca? Não lembro. Mas se eu não me engano, essa luta colocaram, na hora H, colocaram um lutador mais pesado, não foi? Foi. Tinha anunciado um cara do meu peso, né? 69 quilos na época. E quando eu cheguei lá, tinha o cara que estava lá era de 85 quilos. Era um cara muito forte. E já estava lá mesmo, e eu nunca neguei luta nenhuma. E lutei, acabei. Nesse dia eu estava muito nervoso, porque, como eu te falei, meu pai tinha falecido há pouco tempo. Então eu queria muito meu pai ali do meu lado, né? Para me dar força, O meu pai, quando eu ficava perto dos meus treinos, eu era uma outra pessoa quando eu treinava. Sabe? Parece que eu treinava com muito mais vontade quando ele assistia os meus treinos. Então, no Vale Tudo, quando eu fui fazer minha primeira luta, ele não estava ali, né? Então eu estava muito nervoso, porque eu me senti sozinho, mesmo não estando sozinho. E eu estava muito nervoso, mas nervoso demais, cara. Não é à toa que eu levantei empurrando o juiz, empurrando o técnico, e eu ganhei essa luta com menos de 1 minuto. Com menos de 1 minuto.
Com certeza ele te dava aquela motivação a mais, né? Joel, falar de uma luta que Verdade. com certeza é a sua luta mais emblemática, todo mundo mais se lembra das várias vitórias que você teve, né? Você falou dessas 26, que foi aquela luta no Sim. World Vale Tudo Champions 4, em 99, contra o grande José Pelé Landi, aquela luta que, se eu não me engano, você deu 93 cabeçadas, que aquilo assim, se a gente colocar assim, das 10 lutas mais sanguinolentas da história, aquela ali tá entre as 5 fácil, que foi uma guerra. Conta um pouco pra gente daquela luta. Eu já entrevistei o Pelé, né, o meu amigo Pelé, uma pessoa fantástica também, que ele fala que ele ficou no hospital, que ele sentiu o cheiro de sangue, dava até náusea para ele, que foi uma guerra aquela luta. Conta um pouco pra gente daquela luta, nessa luta das 93 cabeçadas. Nesse evento, quem estava no card principal é o Marcelo Aguiar, que era da categoria até 80 quilos. Quando eu tinha 70, o técnico colocou o Marcelo Aguiar, que era o nosso companheiro de treinamento, né? E precisava de um alternation, alguém ficasse uma luta alternativa, né? Aí eu fiz essa luta alternativa, ganhei de um americano, o Koji Lima, ganhei dele e me classifiquei para o evento se alguém se machucasse. Mas eu não estava no evento, entende? Eu não estava no evento. Então o evento já estava lá formado, seus 16 lutadores, e o evento rolando, e nas quartas de finais, na semifinal, o cara que ia lutar com o Pelé, ele quebrou a mandíbula. E como eu tinha feito a luta alternativa, né, e me classifiquei para o evento, né, porque tinha que ter um reserva, porque naquela época se machucava muita gente, né? Porque valia tudo, então dificilmente alguém chegava aos 30 minutos de luta inteiro. Então sempre se machucava alguém, tinha que ter um reserva. E eu acabei entrando nessa semifinal com o Pelé. O Pelé, nessa época, ele tinha ganho do Macaco na semifinal, e o Pelé, nessa época, ele estava invicto, era bastante temido, já tinha assistido já várias lutas dele. A gente se encontrava nos eventos, mas ele, nos freestyles, né? Só que ele lutava 80 quilos em diante, né? E eu lutava até 70, era categorias diferentes. E quando começou a luta, quando eu soube que o cara se machucou e ia lutar com o Pelé, eu só falei, cara, eu não estava nem preparado para lutar, né? A luta era 30 minutos. Eu não me preparei para lutar, porque eu não fazia parte, né, daqueles 16 ali que estavam no evento. Só que eu sou muito calmo para lutar. Como eu te falei, eu estou acostumado a fazer luta há bastante tempo e sou muito calmo. E quando eu botei o Pelé para baixo, eu fiquei ali batendo nele, dando cabeçada. Eu passei guarda algumas vezes, aí muita gente gritava para eu montar. Só que muita gente não sabe, quando você monta num cara como o Pelé, né, que era ágil pra caramba, muito forte, suado, cheio de, né, vaselina no corpo, que as pessoas colocavam naquela época. Então, se eu monto nele, ele ia sair e a luta ia continuar em pé de novo, que era o forte dele. Então, eu usei a inteligência de quando eu ficava no 100 quilos batendo, quando eu via que ele ia sair, ia tentar ficar em pé, eu abria a brecha para ele me colocar na guarda de novo. Aí eu entrava na guarda dele e ficava ali, que era meu forte, dando cabeçada nele. Entende? Então foram 30 minutos ali. Ao todo foram 97 cabeçadas, não foram 93, em 30 minutos. Foi bastante cabeçada, eu machuquei bastante ele. Ele também me machucou bastante, com as cotoveladas, né? Abriu minha cabeça na frente, abriu aqui atrás. Mas foi uma guerra, cara. Realmente foi uma guerra. O público todo lá do Maxud Plaza gritava meu nome, porque começaram a torcer por mim, porque ele tinha ganho do Macaco, né, que era do Jiu-Jitsu, em São Paulo, em peso, torcia por Macaco. E a torcida toda ficou a meu favor, começou a torcer por mim. E ficou ali uns 30 minutos e mais. Só teve uma hora que ele ficou em pé. Quando ele ficou em pé, eu fui, calcei ele, botei ele para baixo de novo e ficou ali até o final. Mas foi uma luta muito boa. Tem que dar os parabéns ao Pelé, porque ele aguentou firme também os 30 minutos, né? Não desistiu. E ele estava invicto, né? Então eu ganhei dele no auge, na época que as pessoas mais temiam lutar com ele. E eu lutei com ele tranquilo. Essa luta é clássica, né? Há 21 anos atrás. Gostaria que você falasse, né? Não tem como desvencilhar o seu nome da Budokan, né? Você que viveu o auge dela,
Você, numa época que treinava Marcelo Aguiar, De Pedro, Flávio Moura, o Ebenezer, o Hugo, o Marco Ruas, enfim, o Eugênio. Conta um pouco pra gente como é que era viver nessa época, lá no auge da Budokan. Qual que era o clima, como é que era... E os treinos, principalmente, que deviam ser treinos muito duros. A Budokan sempre foi minha casa, né? Eu nasci praticamente dentro da academia, né? Desde cedo eu já ia a Budokan já. E eu me sentia muito à vontade. A nossa equipe era uma equipe muito forte, né? De lutadores. E a gente era amigos mesmo. Só que nos treinos a porrada comia, né? Se você treinasse devagar, você acaba... Assim, eu tenho um dilema. Se você treinar devagar, você acaba se machucando. Se você treinar forte, pesado, você não se machuca. Então, o lema sempre era esse. A gente treinava pesado um com o outro, mas sem aquela maldade de machucar o companheiro. Até porque a gente estava tendo sempre lutas, né? Então, a gente não tinha maldade de machucar nenhum nem outro. Eu me dava bem com todo mundo. Todo mundo que eu treinava me dava bem. Na época, era equipe grandiosa. A gente estava quase em todos os eventos. Na época, a Budokan e a Carlson Gracie eram as mais conhecidas e eram as academias mais famosas de Vale Tudo. Depois veio a Chutebox. Eram as academias mais temidas na época. Gostaria que você falasse pra gente, né, daquele evento que você lutou no Pride, quando teve aquele problema pirotécnico que acabou queimando você. Conta um pouco pra gente desse episódio. Se eu não me engano, quando você contou, você já falou várias vezes sobre isso. Quem, se eu não me engano, as primeiras pessoas que te acudiram foram eles que eram dentro da modalidade rivais de você, que era o Libório e o Renzo. Conta um pouco pra gente desse episódio. Isso. E se o Pride pagou as indenizações, se foi tudo de maneira correta com você. A minha luta era a primeira, né, do evento. Com o Matt Serra, aluno do Renzo Gracie. E antes de começarem as lutas, os japoneses chamaram todos os lutadores e mostraram o que tinha que fazer, né, por onde você tinha que passar. Tinha esse tablado onde tinha esses fogos de artifício e lança-chamas. Muitas pessoas acham que era só fogos pirotécnicos, né? Mas eram lança-chamas, era fogo mesmo. Eram 4, 5 lança-chamas em cada ponta do tablado. Então os japoneses falavam pra gente, né? Você tinha que ficar ali naquele tablado, cumprimentava o público e depois ia pro ringue. Aí quando chegasse no ringue, eles explodiam aquilo tudo e dava aquele show bonito, né? Só que como a luta foi a primeira, e eu fui o primeiro a entrar, primeiro a ser anunciado, quando eu estava no tablado já, cumprimentando o público, eles apertaram o botão na hora errada. Entende? Eu acho que eles pensaram que eu já estava lá na frente, mas eu estava no tablado ainda. Houve algum mal entendido entre eles lá, eles apertaram o botão na hora errada e aquilo tudo explodiu em cima de mim. E o fogo estava no meu corpo e as pessoas não entenderam, porque o tablado era um pouco alto, né? E eu me joguei para trás, onde estava uma cortina que você passava e já dava de cara no tablado. Eu me joguei para trás, caí para trás, e o público esperando que eu, né, não entendia nada do que tinha acontecido, e eu gritando para as pessoas que estavam olhando, porra, fogo, fogo. Foi aí que o Libório, que foi o primeiro a chegar junto com o Renzo, e me socorreu. Foram os primeiros a chegar e me socorreu, mas até eu chegar na ambulância e chegar no hospital, a dor era tão grande que eu pedia para o meu intérprete, né, que estava na hora ali, para os médicos me aplicar uma injeção, aplicar qualquer coisa que pudesse apagar e não sentir a dor que eu estava sentindo. Porque parecia que o fogo ainda estava no meu corpo ainda. Entende? As pessoas viam, de repente, a minha própria pele começava a escamar, começava a abrir todinha e ficava tudo em carne viva. O fogo era aquele que não parecia, mas estava no meu corpo pegando fogo. Por isso que eu estava gritando, fogo, fogo, me ajuda. Cara, e foi assim doloroso, cara. Até chegar no hospital e eu receber o que eu queria para poder não sentir mais dor, foi assim, não tem como explicar o que eu passei, entende? Não tem como explicar. Foi ali os momentos aí piores da minha vida. E o Pride depois acertou com você alguma indenização, alguma coisa nesse sentido? Acertou sem uma indenização.
Eles me indenizaram, eu fiquei lá 2 meses, eles arcaram com tudo. Desculpa. Eles arcaram com tudo, mas eu fiquei bastante machucado, fiquei 2 meses lá no Japão me recuperando. Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei mais uns 7, 8 meses sem sair de casa, por causa das queimaduras, né? Não podia pegar sol. E eles me mandavam os produtos que eu tinha que estar passando no corpo o tempo todo. Então, além da indenização que eles me deram, eles fizeram um contrato comigo de 3 lutas, né, no Pride, para lutar. E eles tinham falado comigo que iam me dar 3 lutas fáceis, tipo, para eu ganhar. O japonês é muito assim, né? Tem aquelas lutas marmelada, tem muito isso nos eventos do Japão. Eles gostam muito disso, né? Aqueles telecast e tudo. E eu não entendia nada, né? Falei, pô, me dá luta fácil. Eu nunca tive nada fácil na minha vida. Mas aí o intérprete, não, Joel, eles vão te dar, assim, 3 lutas que você possa ganhar, entende? É como se fosse um dinheiro a mais para você. Você vai ganhar as 3 lutas, depois eles vão fazer um outro contrato contigo para botar depois as lutas mais difíceis. Aí eu pensei, falei, pô, esse cara quer me dar luta fácil e dinheiro fácil, eu nunca tive nada fácil na minha vida, né? Vamos esperar para ver o que vai vir por aí. E na primeira luta do Pride foi o Carlos Newton, mais pesado do que eu, outra categoria, era o campeão do Pride na época, ganhava todo mundo, finalizava todo mundo. Aí eu ficava pensando, falei, pô, se essa é a luta fácil, e imagina as difíceis, né, que vai vir pela frente. Dureza, então, assim, cara, foi o Carlos Newton, a primeira luta, depois foi o Nino Chembre, o Nino Chembre do Jiu-Jitsu, que era, na época, considerado um dos melhores, os mais técnicos, né, do chão. E o terceiro lutador que me deram foi o Daijiro Takashi, aquele japonês que finalizou o Anderson Silva, uma chave de tornozelo. Essas foram as 3 lutas fáceis que me deram. Quer dizer, eu estava voltando de uma recuperação, né? Assim que eu terminei, 1 ano depois, eu volto para o Japão e já pego logo essas 3 lutas difíceis que eu acho que eu não estava preparado para pegar assim, logo de cara, sabe? Então, se você pega, né, umas lutas mais adequadas para você, né, um cara do seu peso e tudo, mas as 3 lutas foram 3 lutas que eu acho que foi para, tipo, acabar com a minha carreira, entende? Lá no Japão. Por Carlos Newton eu perdi por ponto, foi uma luta muito boa, eu tive chance de finalizar ele e acabei perdendo por ponto, dividido. Por Nino Chembre eu fui finalizado, foi na época que eu tinha perdido já a visão, estava com transplante de córnea, não tinha condições de lutar, mas eu fui lutar assim mesmo. E na terceira luta eu perdi por ponto também, mas roubado. Eu ganhei essa luta desse Daijiro Takashi, que ganhou do Anderson Silva. Eu ganhei dele o round, nitidamente. E no segundo round ele ficou, tipo, amarrando a luta, entende? Ficou por cima no 100 kg, ele conseguiu, acho que me dar uma queda, aí já caiu no 100 kg e ficou me segurando ali. Não deu soco, não fez nada. Ficou, tipo, passando o tempo. Aí acabou o round, foi 1-1 na minha contagem. Eu ganhei o primeiro e ele ganhou o segundo, então teria que ter o terceiro. E não deram o terceiro round, deram vitória para ele, como unânime. Aí eu falei, pô, isso aí era brincadeira. Mas, vida que segue. Falando nisso, você até citou a luta do Nino, né? Que é mais um capítulo assim que prova o quão guerreiro você é. Você lutou realmente, vamos dizer, com um olho só. Conta um pouco pra gente, se eu não me engano, você teve um acidente chegando na sua casa, você bateu o carro e depois num treino, um desses cacos de vidro que estava no seu olho, uma pessoa que estava treinando com você acabou acertando alguma coisa. Você não me conta um pouco pra gente essa história desse seu problema na retina e depois você chegou a lutar praticamente com um olho só, que é algo que poucas pessoas sabem, que prova o quão guerreiro você é, né? Eu tinha sofrido um acidente de carro, eu bati de frente no poste, né, a mais de 100 quilômetros. Eu praticamente nasci de novo. Levei mais de 120 pontos no rosto. Eu abri esse tampão todo aqui, essa testa aqui abriu, né? Ficou um negócio muito feio. E mais esses cortes todos aqui na testa. E depois do acidente, entraram vários cacos de vidro na minha vista.
E no hospital eles tiraram os cacos de vidro, passou algum tempo, eu voltei ao treinamento. Aí tinha essa luta com o Nino Schembri. Aí no treinamento, cara, fazendo esgrima, um aluno meu, né, fazendo esgrima, ele escorregou e meteu o dedo dentro do meu olho. E nisso, eu senti uma coisa arranhando o meu olho o tempo todo. Eu não consegui dar continuidade no treinamento. Aí eu parei, ainda falei com o meu técnico, falei, pô, esquisito, tô sentindo um incômodo no olho, como se tivesse uma pedra no olho arranhando. E de imediato eu já não consegui enxergar mais nada. Aí eu fui ao médico e foi constatado um caco de vidro na minha córnea. Ela tinha furado, o caco de vidro estava escondido em algum lugar do olho, que não me incomodava, né? Nem os médicos tinham visto. E nesse acidente com o dedo no olho, o caco de vidro foi parado dentro da córnea e acabou furando a minha córnea. Aí eu não podia mais treinar, eu ia para academia, mas não podia treinar porque o olho incomodava bastante, eu já não enxergava, né? Estava cego de uma vista e com caco de vidro no olho ainda, entende? Só que a luta do Nino já estava marcada, faltava um mês para essa luta. Só que eu não cancelei a luta, meu técnico também não cancelou. A gente nunca foi de correr de luta, entende? Eu poderia ter cancelado a luta. Hoje eu acho que foi um erro meu, porque eu não tinha condições de lutar naquela época. Mas acho que era, sabe, estava no meu sangue de aquele negócio de se eu cancelar a luta, vão falar que eu estava com medo, sabe aquelas coisas que a gente fica pensando, né? Porra, não, tem que ser guerreiro, não pode desistir, tem que lutar, mesmo machucado tem que ir. Cara, eu já lutei várias lutas machucadas, várias lutas. E fui lutar no Japão assim mesmo. Cheguei no Japão sem enxergar nada, o ouro, bastante. Tem até esse vídeo que mostra meu olho, quando me anuncia, mostra meu olho já todo azul, já lacrimejando ainda. E além do incômodo, né? Era muito incômodo, meu olho estava todo inflamado. Eu lutei assim mesmo. E aí era praticamente impossível de eu ganhar, né? E acabou eu perdendo. Aí depois eu fiz o transplante de córnea, fiquei mais um tempo parado, me recuperei e voltei a lutar, mesmo com o transplante. Dei continuidade à minha vida profissional. Sendo que eu já não podia mais lutar, né? Eu achava que era um risco muito grande eu perder a vista, e o risco era muito grande, mas eu continuei lutando assim mesmo. Ainda perdi a vista de novo, com o mesmo problema, o dedo no olho. Aí eu tinha que fazer o segundo transplante. O médico já tinha falado para mim que se eu voltasse a enxergar, que minha vista foi bastante machucada, né? Esse caco de vidro, ele arranhou bastante a córnea. Aí com o segundo transplante, falou, se você voltar a enxergar, agradece a Deus, porque seu olho está muito machucado. E eu consegui fazer o segundo transplante. Eu voltei a enxergar, a minha visão não é 100%, eu uso óculos, meu grau é muito forte. Não é à toa que quando eu vou lutar, eu tiro o óculos, espero assim uma meia hora para minha vista poder acostumar, né? Mas não é 100%, entende? Mas eu continuo lutando assim mesmo. Nível de valentia, né? O pessoal ter ideia. Lutar com o olho só é algo surreal. Joel, tem algum lutador ali no seu auge que você queria ter enfrentado e não enfrentou? Algum duelo que teve para acontecer? Se eu não me engano, teve uma época para você lutar com um macaco, né? Seria ele aquela luta do sonho que você não fez até hoje? Ou além dele, tem alguns outros lutadores da época que você queria ter enfrentado e não enfrentou? Um é o macaco, né? O macaco, desde a época da década de 90, né? A gente era de se encontrar em alguns eventos, mas a gente acabou não se encontrando. E ele também era outra categoria, né? Eu era V70, então eu tinha que lutar na categoria acima para poder lutar com ele. Mas essa luta nunca aconteceu. Ficou de acontecer umas 2 vezes, mas também não teve. E esse é o desejo que eu tenho de fazer essa luta com o macaco ainda. Ele também tem esse desejo de lutar comigo. Ele também quer essa luta. E eu estou aguardando, né? As coisas voltarem ao normal para um dia casar essa luta. E tem uma outra pessoa também que eu tenho ainda um desejo de lutar, mas eu tenho certeza que essa luta não vai sair. É com o Valide. Por que o Valide? Porque eu já lutei com o Valide, né? O Valide com 80 e poucos quilos, eu com 70. Eu era campeão do IVC
até 80, que não tinha 70 quilos. Eu fui campeão até 80 quilos, ganhei o cinturão mundial, né, do IVC. E o cinturão até 90 estava vago. E me colocaram para fazer essa luta com o Valide. E naquela época eu estava muito bem preparado. Foi uma das poucas lutas que eu estava muito bem preparado. Só que eu fiz uma tática de luta errada, né? De ficar por baixo, levando porrada, porque a luta era 30 minutos. E eu tinha certeza que ele ia acabar cansando e eu ia revirar a luta. E acabou que naquela época ele estava usando uma botinha, ele estava bastante forte. E eu não consegui sair de baixo, acabou me machucando bastante. Então, por que eu queria essa luta? Porque é uma luta que eu tinha certeza que eu não perdia para ele naquela época e hoje também não ia perder nunca para ele. Porque a gente conhece, né, cara, quem eu tinha visto as lutas já do Valide e tudo. Então, eu entrei muito confiante. Eu acho que também foi um erro meu, eu estava muito confiante. Então, é uma luta que eu fiquei muito chateado comigo, mas muito chateado mesmo. Sabe aquela luta que você... É tipo aquele time que tem certeza que vai ganhar porque o outro é bem mais fraco do que você e, de repente, outro time faz um gol, joga a retranca, acaba o jogo e o time que era para ser campeão acaba perdendo. Então, eu tinha certeza que ganharia do Valide naquela época. Não ganhei, né? E era um cara que, se ele quisesse lutar comigo, eu lutaria com ele com o maior prazer. Mas tenho certeza que ele não vai aceitar, porque fica nessa enrolação dele lutar com o Renzo, fica nessa babaquice o tempo todo, de luta no luta, fica fazendo essa merchandising toda, entendeu? Mas comigo é diferente, comigo não precisava nada disso, entendeu? Era marcar a luta e a gente ia e lutava. Mas se ele aceitar lutar, eu tô aí. E falando, né, nessa luta, você com seu conhecimento de luta, né, e conhecendo os dois, se acontecer essa luta mesmo entre o Renzo e o Valide, quem que você acha que vence? Cara, o Valide ele já ganhou do Renzo no jiu-jitsu, né? No jiu-jitsu o Valide ganhou. Mas eu ainda acredito que o Valide ganharia. O Valide, ele é aqueles caras que também não desiste, ele vai para cima o tempo todo, entendeu? Eu acho que talvez ele poderia levar uma pequena vantagem contra o Renzo. Eu acho. É porque luta é luta, né? É difícil você dar um palpite, né? Mas assim, pelo que eu já vi de luta, né, dos dois lutando, eu acho que o Valide levaria uma pouca vantagem. O Renzo também pegou grandes lutadores na época, foi poucos, né, que da família. Deu uma travada, né, no Joel aqui. Joel, você tá me escutando? Deu uma travada aqui no seu vídeo. Fala, Flores. Opa, caiu aqui a conexão. Você estava falando sobre que o Renzo fez algumas lutas duras, aí travou. Foi a minha internet que caiu? Acho que sim. Mas agora tá ótimo, tá perfeito. É engraçado. Eu estava fazendo uma. Peraí. Eu estava fazendo uma live com o Eugênio essa semana. Rapaz, caiu um temporal aqui em casa, acabou a luz. E no meio da live eu não conseguia voltar de forma alguma. O Eugênio até ficou um pouco chateado. Mas não foi culpa minha, porque a luz acabou e o Wi-Fi não pegava, né, sem luz. Até os meus dados também, a minha operadora também não funcionava. Eu fiquei na situação aí ruim aqui. Eu falei, caramba, não consigo voltar. Aí eu espero aí depois fazer essa live aí com o Eugênio de novo. Não, com certeza. Mas essas coisas acontecem mesmo, e é coisa que foge da nossa alçada, né? A gente não tem como a gente prever. Parece que travou de novo aqui. Não, agora voltou. Agora tá normal. Tá me ouvindo, Joel? Tá bom agora?
Agora parece que normalizou. Aí você estava falando que o Renzo, né, fez algumas lutas duras. Peraí, Enfim. só um minutinho só, peraí. Peraí. Vê se consegue. Meu áudio agora tá bom. Tá ótimo. Tá. O áudio Tá. e o vídeo. Aí você falou, você está Tá. continuando, né, que o Renzo foi o da família Gracie que fez as lutas mais duras, né, na sua visão. Aí a gente terminou aí. O Renzo, para mim, foi da família Gracie, né? Junto com o Royce. Os caras que. Até o Royce, para mim, na época que ele lutava, lá no começo do UFC, as pessoas não sabiam muito chão, né? Por mais que ele pegasse os caras mais pesados, as pessoas não sabiam muito chão. Então, ele começou a levar muita vantagem, né? O Royce era muito bom de chão. Mas, assim, o Renzo, para mim, pegou os caras mais difíceis. O Renzo pegou os caras mais duros. Pegou o Taktarov, né? Pegou uns caras muito mais difíceis para mim. E já numa época que as pessoas já sabiam, tanto em pé quanto no chão. Né? Na época do Ultimate, lá no começo, você via lá o Ultimate 1, 2, ninguém sabia nada de chão. Nada, nada, nada. Né? Então, não desmerecendo, né, claro, as vitórias, não desmerecendo as vitórias do Royce, mas, assim, para mim, o Renzo, para mim, foi o melhor da família, foi o Renzo Gracie. Com certeza, o Royce é uma lenda, mas realmente na época dele era uma coisa mais. O cara que treinava Kung Fu era só Kung Fu. O do Muay Thai era só Muay Thai. E ele, né, com conhecimento de chão, levava a pessoa para o chão e finalizava, porque eles realmente não tinham conhecimento da luta no chão. Mas, sem tirar os méritos dele, porque realmente entrar com aqueles caras pesados que ele entrava também não era para qualquer um, né? A gente não pode tirar os méritos dele, mas, assim, lutar com um cara do Kung Fu, não desmerecendo a modalidade, mas que não sabia nada de chão, a vantagem era muito grande da outra parte. Mas com certeza o Royce, uma das maiores lendas da história da luta no mundo. Falando em jiu-jitsu, né, que a gente falou da luta entre o Walid e o Renzo, e ambos são oriundos do jiu-jitsu, e falando do Royce agora, você vai participar da lendária Copa Company, né, se eu não me engano, que ela vai estar de volta agora, e você tem uma luta aí de novo na sua vida, você vai enfrentar alguém mais pesado que você. Conta um pouco pra gente da sua preparação para essa luta, e vai ser com kimono mesmo, não vai ser uma luta de submission, não, vai ser uma luta de jiu-jitsu mesmo, né? Isso. Inclusive, o cara que eu ia lutar estava até na live aí, falando que para eu esperar, que ele já estava chegando no Rio. Como se eu estivesse preocupado com isso. Realmente eu vou lutar com um cara mais pesado, ele tem 95 quilos e eu estou com 77. Mas, inclusive, eu tinha até falado já com o dono do evento, né? Quando pediram o meu peso, a minha idade, botei tudo direitinho. E acabou casando com esse rapaz aí. E, cara, assim, fica difícil você, depois de tudo que eu já passei, não aceitar lutar, né? Então eu aceitei lutar, mesmo sendo mais pesado, e a gente vai fazer essa luta aí casado. Vai ser uma das lutas casadas, né? Vão ser várias. E eu já estou treinando, já estou me preparando para lutar com ele de kimono no jiu-jitsu, entendeu? Na modalidade que ele tem mais tempo do que eu. Eu peguei a faixa preta de jiu-jitsu ano passado, mas o meu forte mesmo sempre foi luta livre. Até as minhas pegadas, quando eu treino de jiu-jitsu, é diferente. Eu estou treinando com os caras de jiu-jitsu e falo, pô, mestre, pode pegar no pano, pode pegar no pano. É uma coisa até engraçada, porque é meu costume, né? De eu usar a minha modalidade no kimono, entende? Mas eu vou estar lá, dia 26 de novembro, vou fazer essa luta aí casada com esse rapaz aí que estava na live. E por ser uma luta com a diferença de peso, tem alguma regra especial, assim, quantidade de minutos, enfim? Ou como é que vai ser na parte de regras? Vai ser 6 minutos. Eu acho que todas as lutas casadas, old school, né, vão ser 6 minutos. A minha vai ser 6 minutos porque a gente é Master 5, né? É acima de 50 anos. Então, vão ser 6 minutos de luta. Entende?
Mas agora não tem como reclamar, não tem. Até ele mandou depois um áudio para mim, eu estava com medo de lutar com ele, que ele era mais pesado, que era para eu desistir. Fico falando aquelas palhaçadas para me irritar, né? Para eu lutar mesmo. Eu falei, cara, a minha luta de kimono, assim, acho que eu já fiz tanta coisa pelo esporte que eu não estou preocupado em vencer ou perder, sabe? Eu não tenho mais essa mentalidade. É claro que você entra para vencer, mas eu não fico mais preocupado com isso, entende? Eu tenho 51 anos, então hoje eu quero é me divertir. Vou participar desse campeonato, vou participar de outros campeonatos, de kimono, sem kimono, entende? O que aparecer, eu vou lutar. Mas sem aquela preocupação, sem aquele dever que eu tenho que ganhar, entende? Eu não tenho mais que provar mais nada para ninguém. Eu acho que eu já fiz muito pelo Vale Tudo, muito pelo MMA. Continuo lutando ainda porque eu gosto, não precisava mais lutar, mas eu continuo lutando porque eu gosto, é o que eu amo fazer. Então, se fosse pensar, eu já era para ter parado de lutar há muito tempo atrás. Mas, cara, eu não me vejo parando, sabe? Não me vejo parando. Mesmo com lesões, mesmo com alguns problemas, eu quero continuar lutando. Claro que eu quero estar bem preparado para poder fazer uma grande luta, até porque ele é mais pesado. Eu tenho que estar muito mais bem preparado, né? Eu tenho que estar com gás melhor para poder colocar um ritmo diferente para ele ver se ele não consegue me acompanhar aí. Mas eu vou continuar lutando. Se aparecer MMA, eu vou lutar. Se aparecer jiu-jitsu, eu luto. Aparecer luta livre, eu luto. Eu gosto, cara, não adianta. Tá no meu sangue, corre aqui, corre na minha veia. E eu amo o que eu faço. Era até a pergunta que eu ia te fazer, se você aceitaria também convites para MMA, uma luta, aqueles eventos com as lendas, né? Vamos colocar assim, com o pessoal, não te chamando de velho, você vai entender, o pessoal mais das antigas, os veteranos, assim, só com pessoa ali da mesma idade, para não ter aquela diferença, né, de lutar com um cara de 20 anos e tal. Se você aceitaria, você já acabou de responder que sim, né? Se fosse, por exemplo, um evento colocando você, o Pelé, o pessoal assim, mais ou menos ali, que teve o auge na mesma época, ia ser uma atração que muita gente ia gostar. Brunesto, isso aí que eu sempre falo, cara. Eu acho que falta alguns eventos de grande porte colocarem algumas lutas de master, entende? Mais ou menos essas categorias de pessoas que já passaram de uma certa idade, né? Casar essas lutas. Eu tenho 50 anos, bota aí, vamos supor, de 50 a 55, entende? Vamos botar uma categoria, sei lá, 48 a 55, fazer isso de master. Porque tem muita gente de nome ainda, boa para lutar, mas que hoje em dia não luta porque realmente não dá para lutar com essa garotada. Eu reconheço que se eu lutar hoje com um garoto de 20 anos, a chance de eu ganhar é muito pequena. Porque a diferença é muito grande, cara, é muito grande, sabe? Não só de idade, o ritmo da pessoa é outra, entende? O cara tá, né, na flor da idade, com 25 anos, você com 51, então acho que seria mais justo você lutar com pessoas da sua idade, entende? Então, imagine se eu botar um evento desse aí, o IVC da vida, o UFC da vida, bota umas lutas casadas e chama aquele pessoal todas antigas que já lutaram, né, o UFC das antigas, botar para lutar de novo. Vamos supor o Marco Ruas lutando, entende? Entre outros, olha quantos caras das antigas, boa, poderiam estar lutando, e garanto que ia dar muito mais audiência que essas lutas de hoje. Porque tem muitas lutas do UFC ruim, cara. Muitas lutas. Tem lutas boas, mas muitas lutas ruins. Eu só assisto agora o UFC quando tem algum brasileiro que eu goste, entende? Aí eu assisto. Para isso, alguma luta muito boa para assistir. Agora esse russo acabou se aposentando, que era para mim o melhor, entendeu? Aí praticamente de todos os tempos. Era um cara que... o Khabib para mim era dificilmente alguém ia ganhar dele. Claro que um dia sempre vai ter alguém melhor do que você. Você não vai ser invencível, né? Mas no momento que ele está, eu acho que ele teria mais uns 2 anos, 3 anos, pelo menos, aí de invencibilidade. Mas eu entendo aí o que ele passou, a perda do pai dele, né? Sempre ficou com ele no corner. Era o meu caso, só que o meu pai morreu antes de eu estrear no Vale Tudo, né? Então eu quis continuar lutando
justamente para poder dar essa alegria para ele, mesmo não estando presente aqui, entende? E eu me vejo querendo lutar cada vez mais e mostrar para ele, sabe, aonde eu cheguei, aonde eu posso chegar. Então é isso, cara. Tem muitos eventos aí que poderia botar umas lutas de master. Como o Campeonato de Jiu-Jitsu faz, né? Você vê que a Copa Combre está botando aí, casando lutas de master, entendeu? Tudo bem que a minha categoria de peso não está bem casada, mas de idade está, entende? Então é uma coisa mais justa, sabe? Eu acho que, cara, ia arrebentar. Pô, imagina, cara, botar aí, vamos supor, Marcos Ruas e Rickson. Pô, imagine o que é explodir de audiência, né? Então, esse pessoal todo, o Marcos está treinando. Você vê no Instagram dele, porra, ele batendo saco, ele treinando, parece um garoto. Marcos Ruas é uma lenda. Também já tive a honra de entrevistá-lo, gente fina também. E eu falo por mim, e eu acho que falo por muitas pessoas. Eu ia adorar um evento desse, se fosse um evento assim, se fosse um evento no Brasil, por exemplo, eu compraria o ingresso, viajaria para poder assistir uma luta com essas lendas das antigas. Eu te fiz essa pergunta na primeira entrevista que a gente fez, e na época você colocou... É sempre uma pergunta difícil, e na época você colocou o Fedor como número 1, agora pelo jeito você já acha o Khabib, que são... É sempre difícil, né, essa lista, os 5 maiores da história para você, peso por peso. Eu tô falando assim no auge agora, né? Mas para mim o Fedor ainda tá em primeiro ainda, tá? O Fedor é primeiro. O Khabib segundo. Em terceiro, para mim, o Anderson Silva, tá? Por tudo que ele fez. Essa derrota dele não apaga nada da história que ele fez. Ele foi um fenômeno, fazer o que ele fazia, né, no auge dele. Então, eu boto ele em terceiro. Em quarto, eu boto o José Aldo, que também ficou aí 7, 8 anos sem perder. E eu acho que o UFC ele desvaloriza muito os brasileiros, sabe? Eu acho que ele desvaloriza muito os brasileiros e desvaloriza muito os nossos campeões. Eu acho muito desrespeito com o Anderson Silva, acho muito desrespeito que fizeram com o José Aldo. Assim que ele perdeu a luta, né, para aquele... Como é o nome dele mesmo? O José Aldo perdeu o cinturão. Que agora parou de lutar também. Ferguson? Não, né? Não, o marqueteiro aí, o marqueteiro. O McGregor. O McGregor. Então, quando ele perdeu pro McGregor, ele estava invicto há 8 anos, cara. Entende? Então, o Zé Aldo ele vinha uma sequência muito grande de vitórias e dando show. Aí o cara perde uma luta, pronto, acabou a vida do cara. E não deram logo a revanche para ele. E não deram, né? E acabou que não vai ter essa luta mais. Então, é isso que eu falo, é o desrespeito com os lutadores brasileiros. Entende? Então, por isso, eu boto o Zé Aldo em quarto. Cara, e em quinto, eu boto o João Saint-Pierre. Essa lista top, hein? Tem muitos outros lutadores bons, né? Mas, assim, acho que dos 5 que eu vi lutar na época, que fizeram muito, né, cara? Você vê, o Anderson Silva ficou quantos anos invicto? José Aldo ficou quantos anos invicto? O Fedor ficou quantos anos invicto, entendeu? Então, é um fenômeno. O Khabib agora também acabou, tá saindo, né, invicto. Então, são caras que não tem como não estar na lista, né? Não tem como estar na lista. Para mim, esses 5 são os top. O José Aldo ficou 7 anos invicto, o Anderson também 7, o Fedor 10, o Khabib nunca perdeu, e o Jorge Saint-Pierre, as únicas 2 derrotas que ele teve, ele vingou, que ele perdeu uma para o Matt Serra e para o Matt Hughes, e ele ganhou dos 2 no rematch. Então, não precisa te falar nada, né? E o que você falou, eu concordo totalmente. Hoje em dia, você vê que o critério do evento não é o ranking, não é quem está lutando melhor, é se o cara vende, se o cara é um cara comercialmente. Você vê o próprio McGregor, ele perdeu uma luta pro Nate Diaz, e depois voltou a lutar com ele. Conseguiu logo em seguida. Uma luta que não tinha sentido nenhum, mas teve por quê? Porque vendia, dava pay-per-view, vendia.
Hoje o UFC, cara, o UFC, eu falo que não é um evento de luta, né? É um comércio ali. Business, E que business. explora, é um business e explora muitos lutadores. E os brasileiros, para mim, são os que mais sofrem, entendeu? O Zé Aldo era para estar com uma bolsa enorme na época e o Zé Aldo nunca teve a sua bolsa merecida, né, por tudo que ele fez, entende? Tenho Valorizado, né? certeza. Ele é valorizado, ele já tinha até falado sobre isso na época. Aí aparece o McGregor, é um bom lutador, acho ele um bom lutador, mas não acho ele isso tudo que ele fala, entendeu? Não acho, sinceramente não acho. Ele perdeu para esse americano aí, o cara passou o carro nele. O russo também passou o carro nele, entendeu? Então é um cara bom, é um bom lutador, mas não é um Khabib, entendeu? Não é o José Aldo, não é o Anderson Silva, então não tem como estar numa lista dessa de nomes de atletas que fizeram muito pelo UFC. Ficaram anos e anos em pé. Mestre Joil, simplesmente, né, fazendo um encerramento aqui, uma honra, novamente aqui para o MMA Debate. Eu vou deixar essa live salva aqui no IGTV do canal, né? E também vou colocar ela no YouTube, né? Canal MMA Debate no YouTube. Sempre uma honra falar com você. Assim, eu te admiro muito pela sua história e principalmente pela valentia. Uma pessoa lutar com um olho só. Isso não precisa de falar nada, né? Assim, você, se a gente fizer a lista assim dos 5 mais guerreiros da história, o seu nome tá ali no topo, né? Porque você realmente se doou, né? Entregou de corpo e alma dentro da sua trajetória, dentro da luta, que não terminou ainda, como você falou, você está aí pronto para lutar tanto o evento de pano, submission, e também eventos de MMA. Gostaria de falar que é sempre uma honra conversar com você, uma aula, que a gente está sempre aprendendo. Gostaria que você deixasse seu recado final para o pessoal do canal MMA Debate e todo mundo que te admira. Bom, primeiramente, agradecer aí pela entrevista. Para mim é um prazer enorme falar com você, falar para o seu canal. Eu realmente, cara, eu amo muito a luta, sabe? Às vezes eu vejo pessoas me ofendendo nas redes sociais. Pô, você já era para ter parado de lutar. Porra, você vem de derrota, aqui não sei o quê. Sabe? As pessoas não sabem o que você passa para poder estar lutando ali. Sem apoio, sem patrocínio, entendeu? Eu ainda trabalho como adestrador de cães. Eu não vivo da luta, né? Eu vivo do meu trabalho com cães, que é outra coisa que eu amo fazer. Então, as pessoas só julgam, eu te falo, só julgam quando você está perdendo. Aí, para te julgar, é fácil, entende? Quando você está ganhando, é fácil falar, né? Então, acho que eu fiz muitas lutas fora da minha categoria. Não reclamo disso, eu só mostro para as pessoas, entende? Que eu poderia ter chegado muito mais longe se eu tivesse lutado na minha categoria. Mas o meu técnico gostava de colocar para lutar com os caras mais pesados, porque as bolsas eram maiores e tinha viagens para o Japão, para a Inglaterra, para tudo quanto é canto que ele queria viajar na época. E eu era obrigado a lutar com pessoas mais pesadas. Ele sabia que eu nunca recusava a luta. Então, essa é uma mágoa que eu tenho de querer lutar na minha categoria, né? De fazer o nome no meu peso. Mas consegui fazer o nome de qualquer forma, por ser um guerreiro que eu sou. Nunca desisti de uma luta, sempre lutei, sempre fui até o fim. Então, o que eu quero deixar aí para as pessoas para não desistir dos seus sonhos, sabe? Se você quer uma coisa, lute, vai até o final. Se você quer ser um lutador, cara, treine, se dedique, entendeu? Que você chega lá, sabe? Seja uma pessoa de um bom caráter, respeita sempre o seu próximo. E é isso aí, cara. Tamo junto e muito obrigado aí pela entrevista. Abraço, Messi. Fica com Deus. Valeu. Tamo junto. Os.